Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, com exceção do internado, que terá tratamento próprio, segundo a Constituição Federal de 88. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 2º, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao condenado e ao internado, serão assegurados apenas os direitos atingidos pela sentença ou pela lei. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 3º, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 4º, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, não se verificando sua personalidade, pois deve-se preservar a intimidade do preso. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 5º, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 6º, a classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Estudante estuda Inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por um chefe de serviço, dois psiquiatras, um psicólogo e dois assistentes sociais, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 7º, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. A comissão técnica de classificação será composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Artigo 7º, parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do Serviço Social. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 8º, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a comissão técnica de classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º, a Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, inciso 1, entrevistar pessoas, inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos dos condenados submetidos ao exame de DNA, observando as melhores práticas da genética forense. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 1º-A, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos,
dos condenados submetidos ao exame de DNA, observando as melhores práticas da genética forense. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao MP, no caso de processo judicial, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 2º, a autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado submetido ao exame de DNA não terá acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, pois são dados sigilosos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 3º, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos, condenado submetido ao exame de DNA, o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada em indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Artigo 9º-A, parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a amostra biológica coletada do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa poderá ser utilizada para práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 5º, a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que uma vez identificado o perfil genético do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, a amostra biológica recolhida deverá ser correta e imediatamente armazenada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 6º, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a coleta da amostra biológica para identificação do perfil genético mediante extração de DNA
será realizada por perito oficial. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 7º, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui falta leve a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, parágrafo 8º, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 10, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso será apenas à saúde jurídica. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 11, a assistência será: inciso 1, material; 2, a saúde; 3, jurídica; 4, educacional; 5, social; 6, religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 12, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência material, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, mas é vedada a venda de objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 13, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico apenas. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, parágrafo 2º, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não extensivo ao recém-nascido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 15, a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública apenas dentro dos estabelecimentos penais. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, as unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 1º, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 2º, em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e não gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, desde que tenham recursos financeiros para constituir advogado. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 3º, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 17, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, o ensino de primeiro grau será facultativo, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18, o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral, ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 1º, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou administração penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 2º, os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal não incluirão em seus programas de educação à distância o atendimento aos presos e às presas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 3º, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 19, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 20, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, em atendimentos às condições locais, é facultado a cada estabelecimento ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos e didáticos, sendo vedados livros recreativos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21, em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o censo penitenciário deverá apurar, entre outros, o nível de escolaridade dos presos e das presas e a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21A, o censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. 3, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. 4. A existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as incumbências dos serviços de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 4, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Serviço de Assistência Social providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os presos ou internados serão obrigados a participar de atividade religiosa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, parágrafo 1º, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, a assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que considera-se egresso, para os efeitos desta lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 26, considera-se egresso, para os efeitos desta lei, inciso 1,
o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. 2. O liberado condicional durante o período de prova. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 27, o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, parágrafo 2º, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, alínea A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, na conta corrente do diretor do estabelecimento penal, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 2º, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Item errado.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 30, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, para o preso provisório, o trabalho é obrigatório. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 32, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, de segunda a domingo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 33, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35,
Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a vendas particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho externo, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, parágrafo 1º, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 38, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que não constituem deveres do condenado indenização à vítima ou aos seus sucessores. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado conservação dos objetos de uso pessoal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 8, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de execução penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso constituição de pecúlio. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 1, alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. A saber, pecúlio. Todo o dinheiro que uma pessoa guardou pensando no futuro ou numa eventualidade. É o famoso pé de meia. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso chamamento nominal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 8, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que nenhum direito do preso poderá ser suspensos ou restringidos. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto na seção 2 dos direitos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 42, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Seção 2 dos direitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido ao tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 43, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 44,
A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é permitido, no caso de falta gravíssima, o emprego de cela escura. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 45, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 46, o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que estiver sujeito o condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 48, na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 188, parágrafo 1º, letra D e segundo desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 49, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2, fugir. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta média o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidentes de trabalho.
5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 51, comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. 2. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. 3. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: inciso 1, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às faltas disciplinares, é característica do regime disciplinar diferenciado recolhimento em cela individual. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 2, recolhimento em cela individual. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, quanto às faltas disciplinares, não está entre as características do regime disciplinar diferenciado. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que está entre as características do regime disciplinar diferenciado
o direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que está entre as características do regime disciplinar diferenciado, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as características do regime disciplinar diferenciado participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em alguns casos, o regime disciplinar diferenciado também poderá ser aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 1º, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional estadual. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o regime disciplinar diferenciado não poderá ser prorrogado em nenhuma hipótese. Item errado.
Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no regime disciplinar diferenciado, a visita será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no regime disciplinar diferenciado, o preso jamais poderá ter contato telefônico com familiar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 7º, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem sanções disciplinares a advertência verbal e a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 53, constituem sanções disciplinares, inciso 1, advertência verbal, 2, repreensão, 3, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único, 4, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público
e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 54, as sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não haverá concessão de regalias. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 57, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado
será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 60, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são órgãos da execução penal o juízo da execução e a defensoria pública. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 2, o Juízo da Execução; 3, o Ministério Público; 4, o Conselho Penitenciário; 5, os Departamentos Penitenciários; 6, o Patronato; 7, o Conselho da Comunidade; 8, a Defensoria Pública. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 62, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço em cada ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço em cada ano. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados.
Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 3, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 65, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público Federal declarar extinta a punibilidade. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 1, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução decidir sobre incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas, B, progressão ou regressão nos regimes, C, detração e remissão da pena, D, suspensão condicional da pena, E, livramento condicional, F, incidentes da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução autorizar saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 4, autorizar saídas temporárias. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não compete ao juiz da execução determinar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B, a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, E, a revogação da medida de segurança, F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.
Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução inspecionar anualmente os estabelecimentos penais. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 8, interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução compor e instalar o Conselho da Comunidade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 9, compor e instalar o Conselho da Comunidade. 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 67, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Ministério Público requerer a revogação da medida de segurança. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução.
C. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. D. A revogação da medida de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público requerer a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer: a linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação federal e estadual regulará o funcionamento do Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 2 anos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, parágrafo 2º, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 70, incumbe ao Conselho Penitenciário, inciso 1, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Departamento Penitenciário Nacional é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 71, o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça,
É órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não é a atribuição do Departamento Penitenciário Nacional assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 1, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 4, colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional estabelecer o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 6, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Departamento Penitenciário Nacional a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 1º, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas serão utilizados também em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres gestantes, eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 2º, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para
Em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 102 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao departamento penitenciário local, a legislação local não poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 73, a legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 74, o Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá, entre outros, satisfazer o seguinte requisito: ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Item correto, artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá satisfazer os seguintes requisitos, inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia ou Ciências Sociais ou Pedagogia ou Serviços Sociais. Inciso 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o diretor de estabelecimento penal deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 75, parágrafo único, o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao pessoal dos estabelecimentos penais, o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 76, o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias
questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!